Teoria libertária que procura a unidade e a autonomia dos povos africanos e afrodescendentes, como combate à desumanização imposta pelos sistemas coloniais escravistas, imperialistas e neocolonialistas, como parte de uma identidade cultural, social, política e econômica dos povos que vivem e são originários do continente africano. Estamos falando do movimento pan-africanismo, a gênese do processo de libertação do continente africano. Eu sou Marcos Antônio Martins, discente da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no curso de licenciatura em História. Essa aula de História dos professores Diogo Lima e Leandro Souza. O pan-africanismo surgiu na segunda metade do século XIX com intelectuais afro-americanos, africanos da África Ocidental e negros britânicos. Esse intercâmbio entre as metrópoles americanas e britânicas, europeias, também teve suas ideias disseminadas em congressos, jornais, livros, em discursos, associações e conferências. O movimento constituiu-se enquanto contraponto ao discurso racista do século XIX, se afirmando eficazmente como instrumento de valorização e de afirmação africana, em busca de um sentimento fraterno, solidário entre os povos negros que foram vítimas do colonialismo e do racismo europeu. O conceito de raça foi largamente utilizado pelo movimento, com o fim de defender a igualdade de aptidões entre as raças. Os principais pensadores do pan-africanismo são o reverendo Alexander Crummell. O reverendo Alexander Crummell é um afro-americano liberiano e também liberiano por adoção, né? Ele se autotitulou-se porta-voz da raça negra e ele defendia o continente como um único povo, né? A chamada unidade natural, a união de todas as raças e de todos os negros. O segundo personagem do pan-africanismo é o Eduardo Wilmot Blinder, reverendo anglicano, nascido nas Antilhas, e também considerado um expoente do movimento, chamado também pai do nacionalismo africano ocidental. O Blinder, em contato com os negros na Grã-Bretanha e africanos de Serra Leoa, Libéria, Costa do Ouro, além de Etiópia, Somália, Costa Verde, Nigéria, África do Sul e Antilhas, todo esse contato resultou na fundação em 1897 da Associação Africana. Em 1900, a Conferência Pan-Africana. O Blind também ele argumentou com cristãos e muçulmanos e intelectuais com o objetivo de formar um projeto africano de desenvolvimento de autonomia da Libéria e da Serra Leoa. Foi também ele que preconizou a Libéria como o primeiro país independente constituído por negros. O outro muito importante também é o William Eduardo Du Bois, né? Sociólogo e escritor norte-americano. Foi quem também mais tenha lançado bases intelectuais e práticas do pan-africanismo, né? Para ele, as questões de cor e raças eram relativas, mas os fatores culturais, históricos e sociais deveriam predominar como forma de contribuição para a humanidade. Du Bois é considerado o pai do africanismo. Um outro também é o Marcus Garvey, um jamaicano, né, que é considerado um dos chefes mais representativos dos projetos libertadores do seu tempo. E entre 1916 e 1935
foi a figura mais africanista em toda a América, como também na África Ocidental, Oriental e Austral, foi uma das figuras mais significativas. Criou a UNIA, né, seria a Associação Universal para o Aprimoramento dos Negros. Criou também o jornal The Negro World, que divulgou o pan-africanismo na África e em outros continentes, promovendo a cultura articulada à formação, ao desenvolvimento e a consciência negra. O seu discurso era a África para os africanos. Temos também o James Amon Aggrey, que é nascido da Costa do Ouro, que é a atual Gana. Em 1898 ele seguiu para os Estados Unidos e incentivou os jovens que iriam para a Grã-Bretanha a estudar nos Estados Unidos. Influenciou vários jovens, né, que ao voltarem para a África se transformaram em líderes de movimentos para a independência da África. Defendia também um movimento chamado África para os Africanos, ou África Autônoma. Numa vertente francófona, temos também o René Maran, o Ronenon e o Lamine Seigneur. Os congressos pan-africanos, ele surgiu primeiro em 1919, organizado pelo Du Bois, né, e ele defendia um código de proteção, o direito à terra, e educação e trabalho livre para todos os africanos. Em 1921 teve o segundo, que aconteceu simultaneamente em Paris, Londres e Bruxelas. Em 1922 teve também simultaneamente em Londres e Lisboa. Em 1927 teve o que aconteceu em Nova York, né? Em 1945 houve um discurso aguerrido do George Padmore Trindade, né? Ele condenando a discriminação e o apartheid, conclamando todos contra o colonialismo e o capitalismo europeu na África. No pós-Segunda Guerra, o âmbito da bipolaridade político-ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética criaram duas formas de pan-africanismo. A minimalista, que aceitava a divisão feita a partir do Congresso de Viena, e a maximalista, que defendia uma recomposição geopolítica feita pela Conferência, uma organização defendida, né? Ela foi fundada nos Estados Unidos, né? E a partir dela surgiu a UA, a União Africana, né? Criada em 2002, que defendia a bandeira da África livre e soberana. Os movimentos pan-africanistas, eles influenciou vários processos de libertação da África através de lutas pela afirmação política e cultural dos africanos. Tiveram também como principal dificuldade a diversidade étnica, cultural e política dos africanos, sendo assim uma ideia de unidade sempre esbarrava na diferença e na divisão do continente, ocorrido no processo de colonização, que além de fragmentar, acirrou mais ainda os conflitos. O processo de emancipação política das colônias africanas não representou uma total ruptura com o sistema, e sim uma inserção na nova ordem mundial. A África descolonizada não recebeu o investimento necessário para a melhoria da sua infraestrutura e a vida do seu povo. Agora, no século XXI, o continente continua ainda em posição desconfortável nos negócios estrangeiros, além de enfrentar o desafio como romper a exclusão
e os efeitos sociais, políticos, vítima dos séculos de preconceito, escravidão e exploração.